Olá todo mundo, estamos em mais uma empreitada aqui, hoje falando o inverso do que foi falado no último vídeo. No último vídeo nós falamos do êxodo do noroeste paranaense e esse aqui nós vamos falar do êxodo, da saída do povo de Israel do Egito. A saída do povo de Israel do Egito foi o inverso, o povo saiu da cidade para o campo, saiu do Egito para Canaã. Mas por que saiu? Porque ninguém aguentava mais pagar imposto. O faraó, ele tinha duas coisas prioritárias. O faraó tinha que fazer a pirâmide para ele ser enterrado dentro lá e a sua família. Então, ele explorava o que dava. O camarada vivia para pagar imposto. Dá até a impressão que isso é atual, né? Dá até a impressão que nós estamos aí no Brasilzão velho de guerra. O comerciante, o industrial, o trabalhador, ele vive para pagar imposto. Para quê? Para manter o custeio do Estado, para manter o custeio da nação. E assim não era diferente com o faraó. O faraó, tudo que você tinha, ele pegava para ele. O negócio era tão grave que ele tinha lá os chefes dos cobradores de impostos e você tinha que devolver. O dinheiro que você ganhava, você tinha que devolver de imposto. Você ficava com, como diz o caipira, malemar para comer. O resto você tinha que dar para o faraó, para ele manter os comes e bebes, o luxo, os súditos, o exército do faraó e construir a pirâmide para enterrar os seus familiares e ele mesmo. E olha que ali o camarada realmente vestia a camisa, viu? Para trabalhar para o faraó. Porque quando ele terminava uma câmara, alguém ser enterrado lá dentro, quando ele enterrava, ele morria junto, porque ele fechava a parede, ele estando dentro, e ele fechava a parede. E 15, 20 pessoas morriam junto com a pessoa que tinha sido enterrado ali. Então, é um negócio assim meio, não é? Não dá uma impressão que era vestir a camisa mesmo de verdade? É isso aí, vestir a camisa. Hoje o patrão cobra do empregado chegar na hora certa, ele já acha um absurdo, né? Tem greves e mais greves e mais greves acontecendo no nosso Brasil porque a pessoa não está ganhando bem e ele ainda não veste a camisa. É um tal de joga patrão contra empregado, empregado contra patrão, um tal de joga mulher contra homem, homem contra mulher. No tempo do faraó, o camarada morria junto com o morto. Então, o que acontecia? Ele fechava a tumba e morria lá dentro. 10, 12, 15 trabalhadores. Claro que evoluiu e estamos evoluindo e vamos chegar numa situação em que cada um vai trabalhar para si, sem patrão e sem empregado. Essas duas categorias que estão extintas. Só tem uma categoria que não vai ser extinta da terra, que o profeta Jesus falou. Ele falou, os pobres sempre tereis convosco. Então, só tem uma categoria que não vai acabar. Vai acabar o patrão e vai acabar o empresário. Isso aí vai terminar. Agora, a categoria pobre, a classe social pobre, o profeta Jesus deixou falado. O pobre sempre tereis convosco. Então acaba o rico, acaba o empresário, acaba o patrão, enfim, fica só o pobre. Agora, voltando ao tema, a saída do povo de Israel foi um grande contragolpe no faraó. Foi um negócio inédito. Então, com essa exploração de imposto que estava sendo cobrado do povo, os comerciantes, os agricultores, aqueles que não eram funcionários do faraó, acompanharam Moisés. Quando eles viram os milagres acontecendo, o Deus do egípcio era o carneiro. E o sangue do carneiro foi usado para proteger o filho primogênito do israelita. Você presta atenção no que está sendo falado. O sangue do cordeiro, do carneiro, foi usado, que era o Deus do Egito, era o carneiro. O sangue do carneiro foi usado para ser passado nos umbrais das portas onde moravam os israelitas, e dos israelitas não morreu o primogênito. Isso aí assustou o povo egípcio e eles acompanharam
o povo de Israel. Tanto que teve a tal da construção do bezerro de ouro. Lá no meio do deserto, quem construiu o bezerro de ouro não foi o israelita. Quem construiu o bezerro de ouro foi o egípcio. Que ele tinha, eles falam bezerro, aquele era um carneiro. Eles tinham como Deus o carneiro. E eles foram para a terra de Canaã. Por quê? Porque a esfolação, a exploração, a ganância do faraó, o desejo de dinheiro para pagar as contas, para poder comprar mercadoria de outros países, para poder manter o luxo do palácio, para poder manter os súditos, para poder manter o exército, para poder manter a justiça do lado do faraó. Isso custava muito dinheiro. Isso era explorado. E o que Moisés fez? Moisés deu um contragolpe. Ele tirou ele não fez greve, ele não fez passeata, ele não parou as ruas, ele não deixou mais que os carros de boi andassem pela cidade. Lembrando que eu não tenho nada contra a greve, eu acho que a manifestação deve ser feita, certo? Só que o Moisés não foi por esse caminho. Ele foi para trocar, ele foi fazer a mudança. Ele não foi exigir a mudança, ele fez a mudança. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele não foi cobrar do governo uma mudança de posição. Ele tirou o povo que arrecadava imposto no Egito para o governo e largou o governo lá pelado. Como diz a frase, ele largou o rei nu. Ele deixou a miséria no Egito e foi embora para Canaã com o povo trabalhar. Foram lá trabalhar e lá não tinha um governo. Vocês sabem, se quiser ler a Bíblia, lá passou a ter juízes. A categoria maior que tinha no povo de Israel era os juízes. Aí. Então, como depois que saíram de Israel, do Egito, depois que saíram do Egito, o povo ficou sob o comando de Moisés, a liderança de Moisés. Moisés passou para Josué, e Josué, após a morte de Josué, foi instituído os juízes, conforme fala aqui no capítulo 2 de Juízes, no versículo 16, na Bíblia. E levantou o Senhor juízes que os livravam das mãos dos que os roubaram. Então quer dizer que o roubo já existia lá. Esse negócio de roubo é um negócio meio instintivo no ser humano, né? E nós temos exatamente que fazer esse processo. Então esse processo de deixar o Egito, porque eles estavam sendo explorados por impostos, e vir para Canaã para ser agricultor, sem ser empregado e sem ser patrão, que é uma situação que a gente ainda vai viver. Na verdade, o Egito representa o milho da pipoca, a dureza. O milho é duro, né? É não comível pelo ser humano. E a pipoca, depois dela passar pelo fogo, ela é comível, saborosa, é um alimento saboroso. Então esse foi o processo que passou o povo de sair de pipoca, de milho, pipoca, para pipoca. Então um povo duro de mexer para um povo saboroso, prazeroso de você conversar, de uma nova época, um novo tempo. Então é toda uma simbologia que fala na Bíblia a respeito da saída do Egito até Canaã. Mas toda essa simbologia tem um significado terreno e tem um significado espiritual. Tem um significado de governos e tem um significado de busca do Altíssimo, do Eterno. O homem sempre acreditou que tem alguma coisa aí acima, além do nosso pensamento, né? E essa foi a grande... Então esse foi o grande êxodo
Só que o que vou registrar mais uma vez, e que isso não é falado em lugar nenhum, o grande golpe do Moisés não foi em enfrentar o faraó, foi tirar os pagadores de impostos que sustentavam o luxo, a nobreza, o exército, a justiça. Ele tirou quem bancava essas regalias, ele tirou e levou embora para Canaã. É isso aí, a gente se vê num outro vídeo. Bem, encerrando, então você dê o seu joinha, o seu like, adiciona nos favoritos e se você gostou, se inscreve. Outros vídeos virão e a gente se vê. Até lá.